esteja atento aos seus ouvidos. Nada te dispersa a partir de agora, porque é Deus usando o servo do Senhor, daquilo que Deus já colocou no seu coração, para transmitir a nossas vidas nesta manhã. Deus abençoe, irmão. Deus faça de ti um vaso, instrumento nesta manhã, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Só quem acha que Deus é maravilhoso, diga glória a Deus. Aleluia. Estava meditando aqui durante a ceia sobre o que seria de nós se não fosse o sangue derramado na cruz do Calvário. Ai de nós, né? Ai da humanidade. Sabe que seres humanos também é uma raça caída, tal qual Lúcifer e os anjos que ele arrastou com ele. É uma raça que caiu da fé, caiu do propósito, né? Se afastou de Deus. E aprove a Deus querer remir a raça humana através do seu Filho, através de alianças, né, seguidas desde a queda do ser humano lá no Jardim do Éden. O Senhor sempre vem providenciando uma maneira do ser humano ser remido. O que quer dizer ser remido? É ser restaurado, é algo que foi que se deteriorou, perdeu a forma, né, foi destruído, e aprove a Deus querer remir a raça humana, e isso foi feito através do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. E por causa de Jesus Cristo nós somos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós somos redimidos, nós somos remidos. E nós temos a oportunidade de um domingo de manhã como este estar aqui diante de Deus com a plena consciência de que os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Aleluia. Com a plena consciência de que as nossas orações são recebidas diante de Deus. Com a plena consciência de que Deus fala conosco nesta manhã. Com a plena consciência de que nós temos comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar nisso, varão? O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os milhões de galáxias. Aquele em quem a Bíblia, Paulo vai dizer que está escondido toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a ciência de tudo que você possa imaginar que existe. E esse Deus, ele se comunica comigo e com você, ele fala conosco nessa manhã. Esse Deus tão grandioso, tão tremendo e poderoso. Eu estava vendo outro dia que o telescópio mais tecnológico da atualidade, ele consegue alcançar uma distância extraordinária, mas ainda assim é muito pequeno diante do tamanho do universo. E foi o teu Deus, o Deus que você veio cultuar nessa manhã, que criou todas essas coisas. É o Deus que é poderoso, aquele que chama as estrelas pelo seu nome, aquele que tem poder sobre o mar, aquele que tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre as tempestades. Aleluia. É diante desse Deus que nós nos reunimos nesta manhã, para comemorar, como foi dito pela pastora, para celebrar o ato de remissão das nossas vidas. Aleluia. E eu não sei porque Deus viu graça em mim e em você também. E aprove a Deus querer nos resgatar. Glorifica o nome do Senhor nessa manhã, meu irmão, meu irmão. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O ato da morte e ressurreição de Jesus é algo tremendo, é extraordinário. Eu quero te convidar a se colocar em pé por um momento. Nós vamos ler a Bíblia
as Escrituras em 2 Reis, no capítulo 4, um texto bastante conhecido. E certamente Deus tem algo a nos dizer esta manhã através desse texto. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. A igreja está chique aqui agora, tem tela para todo lado, né? Olha só, que bênção. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar pelo telão. E o texto vai nos dizer assim, olha. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles despegavam as vasilhas e ela as enchia. E você pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Esse texto, ele é um texto icônico, né, do Antigo Testamento, muito pregado, bastante explorado, né, principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais, por conta do teor sobrenatural, né, que nos é trazido através desse texto. Milagre, né, da multiplicação do azeite ali, de uma forma tremenda e extraordinária. Mas esse texto tem muitas outras lições para a nossa vida de fé. É um texto que fala também, a gente costuma focar bastante no milagre, né, da multiplicação do azeite. Mas tem coisas extraordinárias ocultas, escondidas nesse texto, que certamente, se nós entendermos, enxergarmos e aplicarmos nas nossas vidas, a bênção do Senhor não só alcançará a nossa geração, mas as gerações futuras da nossa família, da nossa casa, das nossas igrejas. Aleluia, amém? Quantos creem assim? Aleluia. A gente sempre foca na multiplicação do azeite, mas eu acho interessante que a primeira coisa que as Sagradas Escrituras ela dá testemunho é da característica ou da condição de fé de uma certa viúva. A Bíblia vai dizer que é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou das mulheres dos discípulos dos profetas. A Bíblia faz questão de trazer essa informação para nós. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que ela não era uma mulher qualquer. Ela não era uma pessoa aleatória qualquer. Ela era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Tem versão que vai dizer que é dos discípulos dos profetas. E a Bíblia diz que essa mulher, ela está passando uma situação terrível. Terrível. Nós temos aqui uma esposa em luto
porque ela havia perdido o seu marido, e não somente uma esposa em luto, uma mulher em luto pela perda do marido, mas que também agora amargava uma situação que colocava em risco a liberdade, né, e a comunhão da sua família, dos seus filhos. Terrível, né? É um quadro horroroso, pavoroso. A Bíblia vai dizer lá em Números que quando alguém fazia uma dívida e não tinha como pagar, o credor ele poderia levar os filhos, né, ou levar o devedor para trabalhar como escravo para pagar a dívida. Então isso era realmente algo regulamentado por lei. E essa esposa, essa viúva, no meio do seu luto ali, vem o credor reivindicando o pagamento da dívida, né? Reivindicando o pagamento da dívida e obviamente ela não tinha como pagar. Então, qual era a solução para o credor? Vou levar os filhos adolescentes, os filhos jovens, para trabalhar e pagar a dívida. Pelo menos por um período, eles teriam que trabalhar em função dessa dívida. Imagina a situação. Só que, como eu disse no começo, essa mulher não é uma mulher qualquer. Aleluia. A Bíblia faz questão de mencionar, ora, essa mulher era uma esposa de um discípulo de profeta. Aleluia. O homem de Deus aqui havia falecido, mas aquilo que ele é, aquilo que ele era, aquilo que ele foi, quem ele foi em Deus, trazia nesse momento a bênção de Deus sobre a sua família e sobre a sua casa. Tem crente aqui que você entrou aqui nessa manhã falando, puxa, como eu gostaria que o meu ente querido, o meu familiar, viesse congregar comigo nesta manhã. Mas eu quero te dizer que a bênção de Deus que é derramada sobre a tua vida também alcança a tua família, também alcança os teus. Aleluia. Tal qual essa esposa de um, quem sabe, futuro profeta, você também não é uma pessoa aleatória. Há uma aliança de Deus contigo, e esta aliança, a bênção desta aliança, alcançará os teus. Oh, Deus tremendo e poderoso. As Escrituras dão testemunho de que essa mulher era uma serva de Deus. Oxalá o reino espiritual contemple o meu e o teu coração nesta manhã e possa dizer, ali está um servo e uma serva do Deus vivo. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que essa mulher, quando ela se vê aqui em desespero, ela não correu contar para a vizinha, pedir socorro para a vizinha ímpia. Ela não correu para as redes sociais fazer um desabafo. Não é assim? Ela não foi no amigo ímpio, na amiga ímpia. Muitas das vezes o crente esquece que ele tem um Deus que é vivo, um Deus que ouve a oração, um Deus que conhece a tua situação, um Deus que conhece os teus pensamentos, um Deus que conhece a tua luta, as tuas dificuldades. E muitas das vezes é mais fácil a gente ir atrás daquilo que é palpável. Muitas das vezes é mais fácil ali reclamar com o amigo do trabalho, e ali reclamar com a vizinha, com o vizinho, com o parente íntimo. E muitas das vezes você vai arrumar um problemão. Né? Você quer saber da vida do crente, entra na rede social, está tudo lá, os desabafos, os desafetos, as lutas, as provações, né? Se alguém desacatou, está lá também, né? Vai lá para você ver se o irmão está bem ou não. Né? Tem o livro, o Evangelho da Evangelista Elaine, capítulo 1, versículo 2. Quem conhece a Evangelista Elaine aí? Dá um tchau, Evangelista Elaine.
Tem irmã que ela está passando luta no casamento, em vez de ela chorar diante de Deus, ela vai reclamar com a amiga ímpia. Lá no livro da evangelista Helena diz assim: olha, do seu cônjuge você não deve falar nem bem e nem mal, para ninguém. Está querendo arrumar um problema ou não está? Fala a verdade, vai. Está querendo arrumar dor de cabeça, né? A pessoa está passando por uma situação terrível na vida financeira e ele corre lá no agiota. Está querendo arrumar luta ou não está? Está diante de uma situação terrível onde ele precisa tomar uma decisão muito séria. E ele vai se aconselhar com o ímpio. Salmo no capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Antes ele medita na lei de Deus de dia e de noite. E aí a Bíblia fala que é uma multidão, uma avalanche de bênçãos que vão inundar a vida deste homem, dessa mulher e da sua família. Mas muitas das vezes é mais fácil a gente ir atrás do palpável, daquilo que está à vista. Sabe que o nosso Deus é Espírito. Aleluia. E as coisas espirituais só podem ser discernidas por aqueles que são espirituais. Aqueles que são carnais buscarão soluções carnais, mas aqueles que já são espirituais buscarão soluções espirituais em Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela poderia sair ali e bater na vizinha da direita, da esquerda, pedir um dinheiro emprestado, ir no agiota. Tem gente que sorri na tua frente, mas por trás ele quer ver o teu mal. Muitas das vezes bate a mão no teu ombro, mas está batendo tambor contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu negócio. Aquela mulher, ela não foi procurar soluções palpáveis. Aquela mulher, com certeza, por ser esposa e nora de profeta, ela deve ter ouvido coisas extraordinárias sobre aquilo que Jeová realizara na vida do seu povo. Imagina, irmãos, e o marido dela era discípulo de quem? Do profeta Eliseu. Ali tinha história ou não tinha? Tinha história ou não tinha? Ali tinha o sobrenatural de Deus ou não tinha? O marido dela era logo discípulo de Eliseu. Imagina cada coisa que essa mulher não ouvia em casa. Olha, hoje Deus fez isso. Escapou o cabo do machado lá, afundou. O Eliseu foi lá e tocou na água, o negócio subiu. Olha, Deus fez um mover sobrenatural lá no céu. Olha, aconteceu um negócio lá que a gente não entendeu nada. Imagina quanto testemunho de milagre, de coisas tremendas que aquela mulher havia ouvido na sua casa. Eu quero te dizer e quero te lembrar nesta manhã que a tua história está marcada pelos milagres e pelas provisões do Eterno. Aleluia. Quando o medo e o desespero bater as portas da tua alma, olha para trás e lembra daquilo que o teu Deus é, daquilo que o teu Deus fez. Aleluia. Porventura se encurtou a mão do nosso Deus. Ele continua o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. O tempo não pode invalidar o seu poder, o tempo não pode invalidar a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher deve ter sido com certeza ministrada junto com sua família pelo seu marido, homem de Deus. E observe que essa mulher, ela não vai em qualquer lugar buscar solução. Ela vai aonde? Onde ela sabia que poderia sair um direcionamento dos céus para a sua vida. Aleluia. Em quem você tem buscado auxílio? Em quem você tem buscado direcionamento? Aonde você tem procurado a solução para o teu problema? Para a tua vida? Para a tua vida financeira, emocional, afetiva? Para o teu ministério? Para a tua saúde?
saúde, em que porta você tem batido. Eu quero te desafiar nesta manhã a bater nas portas do céu e clamar ao Deus que te remiu e que te trouxe aqui nesta manhã. Glória a Deus. Você não veio à toa nessa manhã. Aquela mulher, ela não foi em um lugar qualquer aleatório, ela foi onde ela sabia que poderia fluir a unção de Deus, que poderia fluir a palavra de direcionamento do céu sobre a vida dela e da família dela. E a família dela dependia daquilo. Aleluia. Quantos precisam de um milagre aqui nessa manhã? Quantos precisam de um mover de Deus em alguma área da tua vida nessa manhã? Toma posse dessa palavra. Invista tempo de joelho. Invista tempo no particular com Deus, meu irmão. E você vai ver a manifestação. E eu digo sem medo de errar. Você verá a manifestação gloriosa do Deus Todo-Poderoso sobre a tua casa. Aleluia. E observe que essa mulher, ela clama ao profeta. E quando ela clama ao profeta, ela não falou do status que o marido tinha socialmente. Não falou dos títulos profissionais, sociais que ele tinha. Não falou da conta bancária daquele homem, da marca do carro que ele usava. Aleluia. Quantos estão entendendo nessa manhã? Diante do Deus eterno, os nossos títulos, como dizia o apóstolo Paulo, são como trapo de imundícia. A nossa sabedoria, o diploma acadêmico, grande é o nosso Deus. Ele é grande. E quando essa mulher fala do seu marido, ela não fala de coisas humanas, de coisas naturais. Primeira coisa que ela fala, aliás, as duas coisas que ela fala sobre o marido dela tem a ver com caráter e fé. Ela fala assim para o profeta Eliseu: olha, meu marido era teu servo. Muitas das vezes nós queremos deixar um legado, um patrimônio para a família, para os filhos. Mas eu quero te dizer que o maior legado que você pode deixar na vida de um familiar teu é a noção de que nós temos um Deus que vive e reina para todos sempre e que está atento ao nosso clamor, à nossa oração. Porque há momentos que a cor da conta bancária não serve de nada. Há momentos que o plano de saúde mais top não serve de nada. E eu quero te dizer que ainda que o teu plano de saúde seja o SUS. Aleluia. Se você bater as portas do céu, a manifestação de Deus vai te surpreender. Aquela mulher, ela fala assim: o meu marido era um homem, era um servo do teu ministério, profeta Eliseu. E Eliseu era quem? Eliseu era um homem de Deus. Era um homem que portava a palavra de Deus. Ele era profeta. E profeta é interlocutor de Deus. Profeta é porta-voz de Deus. Quando ela diz: o meu marido era teu servo, ela estava dizendo: meu marido estava a serviço do teu Deus, do nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ela está falando do que? De fidelidade ao ministério, de fidelidade espiritual. E eu acho interessante que o homem de Deus, nesse momento, ele lembrou que ele era ser humano, né? Ele poderia ter feito igual ele fez com os jovens que ficaram xingando ele de careca. Quantos lembram aqui dessa passagem? Que saiu a ursa e deu um jeito nos meninos. Mas nesse momento ele toma um choque. Nós vemos o lado humano de Eliseu aparecendo. E ele olha para aquela serva do Senhor e diz assim: mas o que você quer que eu faça? Quem sabe você bateu na porta do teu pastor, do teu líder, e dessa semana ele falou: varão, eu não sei o que fazer com você, o que eu posso fazer?
Aleluia. Só que eu quero te dizer uma coisa: tem um Deus que conhece a tua situação e Ele não te abandona. Imagina esse Deus grandão, tremendo, que eu estava dizendo no início da pregação, olhando você no seu dia a dia. Você está lá na tua casa, você está lá no teu trabalho, você está lá na tua escola, na tua faculdade, você está lá correndo atrás da vida, você está lá na fila do banco, esse Deusão tremendo de olho em você. Aleluia. Ele está vendo tudo, querido. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que ele não tosqueneja. O livro do Salmo vai dizer que ele não tosqueneja. Ele não dorme. Os olhos de fogo do Eterno estão sobre você a cada instante, a cada momento. Aonde ninguém te vê, onde ninguém te nota, Ele está te vendo e Ele está te notando. Tem pessoas aqui nessa manhã que talvez ninguém tenha te dado R$1, como diz aquela música lá, né? Talvez você olha assim e fala assim: eu não tenho valor para ninguém. Ninguém sabe nem que eu existo. Eu entro e saio da igreja, ninguém nem me nota. Claro que isso não acontece aqui só, em outras igrejas por aí. Eu quero te dizer que tem pessoas que entram e saem de igrejas. São pequenos, não são montados, não são de púlpito, não são de muito falar, mas são conhecidíssimas na dimensão espiritual. Anjos e demônios os conhecem. Aleluia. Anjos e demônios os conhecem porque estão dioturnamente diante de Deus em oração, em intercessão, em clamor. E muitas das vezes aquele que está no altar em evidência está sendo sustentado por aquele e por aquela que não descuida da vida de oração, da vida de intercessão, da vida de clamor diante de Deus. Aleluia. É por isso que no ministério de Jesus ele coloca todo mundo em pé de igualdade. Não é porque eu sou pastor, eu sou maior. Não é porque eu sou líder, eu sou maior. Na verdade, eu recebi de Deus uma vocação para servir o meu irmão do lado, a minha irmã do lado, o meu irmão de trás, o irmão lá do meio. Recebeu de Deus um dom, uma vocação para me servir, para servir o irmão da frente. Aleluia. Nós dois recebemos o dom de Deus para servir o irmão do lado. O irmão do lado recebeu de Deus vocação para nos servir. E a Bíblia chama isso de corpo. Porque em um corpo todos os membros trabalham em função de manter o corpo vivo, saudável e funcional. Aleluia. Ou a gente pode escolher entre ficar só com o pé esquerdo e o pé direito, né? Eu acho que 2 olhos está gastando muita energia cerebral. Eu vou arrancar um. Quem é que tem essa coragem? Diga amém. Todo mundo acordado. Então essa mulher, ela dá testemunho do caráter e da fidelidade espiritual do seu marido. Primeiro ela fala assim: olha, ele era teu servo, o profeta Eliseu. Era um homem que servia a obra, que servia ao reino. E segundo ela fala: você sabe que o meu marido era temente ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, que no momento em que os teus recursos falharem, o teu temor a Deus, Ele vai superar a situação. No momento que o teu plano de saúde falhar, eu quero te dizer que a graça que vem do altar de Deus inundará a tua vida e a tua família, trazendo um milagre sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia. O maior legado que aquele homem de Deus pôde deixar para a sua família foi a fé em Deus, foi o temor a Deus e o serviço que ele prestou no reino de Deus. Saiba que tudo aquilo que você faz na tua igreja, você faz para servir a Deus, para servir ao reino de Deus.
Você serve a Deus servindo aos seus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você serve a Deus servindo a tua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou será que Deus eterno precisa de alguma coisa da gente? Tem anjos, querubins, serafins diante do trono servindo Ele. Todo o nosso serviço no reino de Deus tem a ver com cuidar do próprio reino que foi implantado na terra. O reino do Deus Todo-Poderoso, o reino de Cristo. Tem a ver com o cuidado que temos uns com os outros, tem a ver com o relacionamento do corpo dentro do corpo de Cristo. Tem muito mais a ver com isso. Somos fiéis a Deus quando somos fiéis ao nosso ministério. Glorificamos a Deus quando servimos o nosso irmão do lado. Com humildade e temor de Deus. É por isso que Jesus dizia assim: olha, considere o teu irmão superior a ti mesmo. E então aquela mulher, ela dá testemunho da fidelidade do seu marido, do caráter do seu marido, do como aquele homem era um homem de Deus. E ela também não foi em qualquer lugar buscar tomar conselho ou buscar solução para os seus problemas. Ela foi diante do homem de Deus, porque ela sabia que de lá sairia um direcionamento da parte de Deus para a vida dela. Deus seja louvado por isso. E é interessante como o homem de Deus, ele se coloca na posição de homem e fala: você quer que eu faça o quê? Eu não posso fazer nada por você, mas vem dos altos céus um direcionamento da parte de Deus para a vida daquela mulher. Glória a Deus. Em meio àquele desespero todo daquela viúva, o profeta se volta para ela, eu creio que direcionado pelo Espírito de Deus, e pergunta para ela: peraí, você tem alguma coisa em casa? E a resposta dela é surpreendente, né? Mas se parece muito com a resposta que nós damos nos dias de hoje. Ela fala: eu não tenho nada. E eu ousaria dizer que há um mover de Deus nessa questão aqui, né? Há uma pedagogia divina sendo aplicada aqui, porque quando ela fala assim: olha, eu não tenho nada, passa um tempinho, ela pensa bem e fala: olha, não, eu tenho uma coisinha lá, um pouquinho de azeite na minha casa. Sabe o que significa isso? Significa que muitas das vezes você está olhando para o futuro com medo do amanhã, mas Deus já providenciou o de hoje, e nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que temos, ao invés de entrarmos em desespero e vivermos ansiosos por aquilo que não temos, porque a pequena porção do hoje é os céus que tem provido sobre as nossas vidas. Ou Deus não poderia tomar um profeta e fazer um milagre na hora ali, de uma outra maneira? Mas Deus faz aquela mulher, o profeta faz aquela mulher se lembrar de que a provisão de Deus estava sim sobre a vida dela, porém eram dias de maná. Diga comigo: dias de maná. Maná era uma porção diária, era para aquele dia, e todo dia você precisava colher um pouco, né? E não adiantava acumular para o outro dia, porque apodrecia, estragava. Era como se Deus estivesse fazendo para aquela mulher se voltar para si e perceber que talvez ela não tinha o quanto ela gostaria de ter, mas ela tinha o necessário que ela precisava. Aleluia. E muitas das vezes nós desprezamos a provisão diária, desprezamos o dia das coisas pequenas. Só que o pouco também é o Deus que dá. E a Bíblia diz que o pouco com Deus é muito. Aleluia. É a Bíblia que diz, né? É um ditado de crente. O pouco com Deus é muito. E muitas das vezes nós deixamos de ser gratos pelo que temos. É por isso que Jesus ele ensinava os discípulos a viver um dia de cada vez. Jesus ensinava aos discípulos
a não viver ansioso. Porque a ansiedade, o desespero, o medo, ele adoece. O psicológico, o emocional, adoece o coração. Ora, hoje, Deus não proveu a porção de hoje. Glorifica a Deus e creia que amanhã, o Deus que proveu hoje também proverá. Aleluia. Filipenses capítulo 4, o apóstolo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes faça conhecido diante de Deus as suas petições através da oração, da súplica e da ação de graças. Ele não está dizendo para você negar a tua necessidade. Não está dizendo para você fazer de conta que o que está acontecendo não está acontecendo. Ele está dizendo para você descansar em Deus. Aleluia. Colocar diante de Deus as tuas necessidades e ser grato ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já tem feito, já tem realizado na sua vida. A mulher, ela sai, vai até o profeta em busca de solução. Quem sabe ela estivesse esperando que a solução viesse de fora, mas o profeta faz ela se voltar para dentro da sua própria casa, para sua própria vida, e entender e perceber que Deus já vem cuidando dela, que Deus já vem agindo sobre a vida dela, sobre a família dela, apesar daquela situação. E então o profeta fala assim: vai procurar botijas. Ele ministra sobre a vida daquela mulher. E você vai pegar um pouquinho do azeite que você tem lá e vai começar a derramar sobre aquelas botijas. Muitas das vezes a gente está esperando o grande, para aí então a gente começar a fazer, aí então começar a agir, aí então começar a planejar, né? Aí então tomar uma atitude. Só que o nosso Deus, ele não precisa de condições favoráveis para nos abençoar. Aleluia. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele abre porta onde não tem porta. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele abre o mar vermelho. Aleluia. Ele abre o Jordão para o seu povo passar. Ele sopra codornizes no meio do mar, ao invés de soprar no meio do mato. Né? Podia soprar peixe no meio do mar, né? Deus sopra codornizes no meio do mar. Que é para que você saiba que é Deus agindo sobre a situação que você tem passado. De onde você menos espera, Deus faz sair a provisão e o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. E é interessante que a bênção de Deus estava sobre aquele pouquinho de azeite, que aquela mulher, quem sabe estava indiferente. Talvez não tivesse nem notado. Tem coisa, de repente tem coisa na tua vida que você não dá a mínima. Mas isso na mão de Deus pode virar algo espantoso, extraordinário. Começa a procurar dentro de você, na tua casa. Quem sabe você olha para aquele familiar teu hoje, você não dá nada por ele, você já desanimou até de orar. Eu quero te dizer que esse daí, Deus pode tomar nas mãos dele e transformando um grande homem numa grande mulher de Deus e realizar grande mover e grande milagre através da vida desse pessoa. Esse teu ente. Aleluia. E às vezes você olha, você parece que não, né? Parece que já deu PT, como diz por aí, né? Quem sabe você tem olhado para o teu negócio, para o teu trabalho, você fala: meu Deus, está um tempo tão difícil, Senhor. Acho que eu vou mudar de ramo. Eu quero te dizer que Deus pode pôr a mão no teu negócio, no meio da crise, no meio da recessão, né? E
fazer com que você prospere na crise, no deserto. Aleluia. Repito, Deus não precisa de condições favoráveis para fazer um grande milagre, um grande mover. Só busque direcionamento nele. Busque o direcionamento nele, na palavra dele. Glória a Deus. E você verá o mover de Deus sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio. Aleluia. No meio da crise mesmo, no meio do deserto. Aleluia. Deus para fluir, Deus para jorrar água sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio. Mas no meu ramo está todo mundo perdendo emprego. É nesse meio mesmo que Deus pode abrir uma grande porta para você. Mas a inteligência artificial está tomando conta de tudo. Mas se Deus quiser, Ele pode colocar a mão e fazer um milagre mesmo assim. E ainda usar a inteligência artificial a teu favor. Para te abençoar, para abençoar o teu negócio. Glória a Deus, Deus é tremendo. Busca a direção dele, porque um simples insight do Senhor pode mudar toda a situação na tua vida, à tua volta. Aleluia. E fique atento à voz do Eterno. Fique atento à voz do Eterno. E é interessante, aquela mulher então pega os seus filhos e obedece à risca. Olha lá o verso 5 dizendo: partiu pois dele, a mulher no caso, partiu dele o profeta Eliseu, e foi para a casa dela. Ela fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Quem sabe você esteja vivendo um momento, meu irmão, de particularidade tua com Deus e com a tua família. Nós precisamos aprender a discernir os tempos, os momentos. Tem momentos que é preciso entrar em casa e fechar a porta sobre si e sobre os teus, porque só Deus pode trazer o milagre que você necessita. Não adianta chorar com o irmão, com a irmã. Não adianta chorar com o parente, com o amigo, com a amiga. Há momentos na vida do crente que ele precisa entrar no quarto, fechar a porta e partir para o secreto com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o amigo, o parente, o irmão, não vai dizer igual o profeta Eliseu: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada por você. Mas eu sei de um Deus que pode. Aleluia. Eu vou abençoar aquele pouquinho de azeite que você tem desprezado lá. Volta para a tua casa, fecha a porta sobre si e seus filhos, porque o mover de Deus, uma atmosfera de milagre, já inundou a tua casa. Aleluia. Essa mulher, ela entra na sua casa, como ordenou o profeta: fecha a porta, de acordo com a orientação que Deus deu. Muitas das vezes nós recebemos orientação de Deus do altar e nós saímos da porta para fora fazendo tudo ao contrário. Deus me mandou ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus me mandou ir para a frente, você anda para trás. Aquela mulher pegou a orientação que Deus deu por intermédio do profeta Risca. Começou a entender que apesar daquele momento de luta, de tribulação, Deus nunca os havia desprezado ou abandonado, porque a porção diária tinha dentro do seu lar. E ela se volta para lá, e ela então assume a função de sacerdotal na família, já que não tinha mais marido para assumir isso. Quem sabe você, servo de Deus, serva de Deus, seja aqui nesta manhã o esteio lá na sua casa. Eu quero te dizer que através de você, Deus vai te usar para deitar azeite nas botijas que precisam receber azeite sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, aleluia. Deus vai usar a tua vida como sacerdote lá na tua família, lá na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio. A unção fluirá através da tua vida e Deus abençoará muitos. Oh, Deus tremendo e poderoso. Aquela mulher se volta para dentro da sua casa com seus filhos, obedecendo ali a orientação de Deus.
E ela pede para os seus filhos buscarem botijas vazias, conforme Deus a direcionou. E então os filhos chegavam com as botijas vazias. E ela deitava o azeite. E os filhos chegavam com mais botijas vazias. E ela deitava o azeite. E o azeite não cessava. 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 Eu quero te dizer que Deus te dá direcionamento. Deus dá direcionamento para crente aqui nessa manhã. Deus dá direcionamento para negócios aqui nessa manhã, para famílias, para vidas profissionais, para ministérios nessa manhã. Deus dá direcionamento para crentes nessa manhã. Aleluia. Deus dá o direcionamento. Mas quem tem que acatar risco é eu e você. Deus dá o direcionamento, mas quem tem que se recolher dentro de casa com a sua família somos eu e você. A unção que multiplica o azeite, ela vem do trono de Deus. Mas quem tem que trazer botija vazia somos eu e você. E eu quero te dizer que o azeite não para de multiplicar enquanto você não parar de trazer vasilha. Enquanto você não parar de trazer botija, a unção do milagre, ela continua jorrando e multiplicando azeite sobre a tua vida e sobre a tua casa. Presbítero, que papo de doido é esse? Que negócio é esse de botija? As botijas vazias representam aquilo que eu e você podemos fazer. Aleluia. Além de crer na palavra, na promessa de Deus, há ações e atitudes que eu e você precisamos tomar para que o milagre de Deus se concretize nas nossas vidas. Quantos entendem nessa manhã? Diga glória a Deus. E na medida que eu continuo a agir pela fé, na orientação divina, na orientação que Deus me deu, um novo milagre, ele vai acontecer na minha vida. E na medida em que eu ajo novamente, o milagre do Senhor continua acontecendo sobre a minha vida. E cada ação de obediência, cada tomada de atitude, aleluia, a unção de Deus realiza um milagre sobrenatural da multiplicação do azeite sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Quantos entenderam a mensagem nessa manhã? Quantos aqui se posicionam em Deus nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não abre a porta para o medo no teu coração, porque o Deus que sempre cuidou de você, Ele continua cuidando, Ele continua fazendo. Aleluia. O Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagre hoje. O Deus que te deu grande livramento naquela situação é o Deus que traz o livramento hoje. Aleluia. Creia nisso, meu irmão. Saia nessa manhã confiante. Eu quero orar por você nesse momento. Somente aqueles que recebem esta oração, estenda as mãos para os céus nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai celestial, mediante a tua palavra santa e poderosa, viva e eficaz. Oh, aleluia. Eu clamo, Senhor amado, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã nesta manhã. Oh, Deus todo-poderoso e tremendo, vai quebrando agora, meu Pai, as cadeias. Vai abrindo, meu Deus, as portas que estavam fechadas. Oh, meu Deus querido, libera, Senhor, as bênçãos que estavam retidas. Meu Deus, visita o lar deste meu irmão, desta minha irmã. Visita, meu Deus querido, familiar. Visita o negócio, visita o trabalho. Entra com providência de milagre agora. Oh, em nome de Jesus Cristo. Vai soltando Satanás, as finanças desse meu irmão. Vai soltando os negócios agora. Todo o embaraço do inferno vai caindo por terra em nome de Jesus. Que haja, meu Deus querido, um tempo de direcionamento, um tempo de grande mover de milagre sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço, te agradeço, Deus tremendo e poderoso. E quem crê diga amém. Amém.